Vamos respirando fundo, relaxando, serenando a mente. Pedindo o auxílio da espiritualidade maior, dos mentores da sua casa, que estão presentes nesse momento, de todos os trabalhadores, mas principalmente dessa energia criadora, que é Deus, nosso Pai, para que possamos restabelecer, nos fortalecer e nos guiar em todos os momentos de dificuldades que temos na vida. Que Jesus nos sirva de modelo sempre, para que não tenhamos dúvidas de como agir. Então, nesse momento, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Com esta oração, damos início ao trabalho da tarde de hoje, agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados, e aqueles que nosso pensamento se dirige, que não estão aqui neste momento, não puderam vir, pelo tempo. Nós sabemos que há dias de sol e há dias de chuva, e todos eles fazem parte. Vamos agora ouvir a exposição do Diogo e refletir sobre a nossa doutrina. Que assim seja. Que as bênçãos de Deus, a paz que vem do Cristo, as boas vibrações que emanam da culpa espiritual dessa casa recaem sobre todos nós. Que assim seja. Bueno, estava até brincando com o pessoal quando eu cheguei, né, que Santo Antônio entregava para os peixes nessa chuva, mas é inverno, né? A gente não tem reclamar do quê? É inverno, é julho. Tá vento aí, não quer sentar aqui na frente? Já tem isso, muitas vezes a gente reclama, mas reclamar de uma chuva e de um frio em Santa Vitória em julho é contraditório com a natureza. Totalmente. Fez um sol ontem, né? Sim. Então, assim, hoje nós vamos encerrar os ciclos das revelações. Tá? Até porque nós aqui, a lei mosaica, a gente já pratica toda, a de Cristo também, né? Aqui todos nós já fizemos tudo exatamente como Jesus mandou. Então, a gente vai já para a terceira. Está sendo irônico, né, gente? Tá? É por causa que a gente está lá ainda mal consegue entender a lei mosaica lá do Antigo Testamento. E quanto menos a de Cristo, quanto menos ainda a terceira revelação, que é o Espiritismo. É bom que todo o Evangelho, eu estava olhando agora e tem uns insights assim, a gente tem que se dar muita atenção às palavras. Né? Desculpa, até sempre vou fazer a referência, né? O título é o Espiritismo, que está no capítulo 1, não vem destruir a lei. Tá? E na parte do Espiritismo, ele já começa falando assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual. Só que reparem, uma simples, assim, uma palavrinha que ela faz toda a diferença. Ele disse: o Espiritismo é a nova ciência. Por que ele não falou o Espiritismo é a nova religião? Por que ele não falou o Espiritismo é a nova filosofia? Por que ele falou o Espiritismo é a nova ciência? Ele poderia ter falado o Espiritismo é a nova religião que veio revelar o mundo. Ou o Espiritismo é a nova filosofia que veio revelar o mundo. Não, mas ele usou a ciência. Tá? Será que foi em vão? Tá? É por causa que assim
e isso está no final do texto, assim como Jesus não veio mudar a lei mosaica, não veio descumprir a lei de Moisés no Decálogo, tá? O Espiritismo também não veio desbancar o cristianismo. Não, ele não veio fundar uma nova religião porque já há. Está aqui o Evangelho. Tá? Para vocês seguirem, para ser sua bússola moral. Está lá, Moisés colocou direitinho para vocês os pilares básicos para a convivência de uma sociedade mais justa. Está lá, nos 10 mandamentos, há aproximadamente 3.500 anos. Tá? Jesus já falou tudo o que ele tinha que falar a respeito da moral. Tanto que até foi falado numa exposição passada que não foi só para esse plano evangelho. Foi para outros planos também. Está tudo ali. Está colocado. Tá? O Espiritismo não precisa acrescentar mais nada. Moralmente falando no que foi falado, que foi deixado por Cristo. Agora, ciência. A ciência para entender a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Aí já entramos no âmbito da ciência. Aqui entra o Espiritismo. Então é por isso que já começa. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, não me repetindo, por essa razão. Não veio fundar religião. O cristianismo está aí. Já há 2000 anos e a gente mal consegue seguir ele. Imagina fundando uma nova agora. Agora a gente vai fundar uma outra religião. Não, aqui está lá 2000 anos, você não consegue seguir ainda. Então, ele veio com o papel de dar cumprimento e entendimento a essas coisas que já nos foram colocadas e elas já foram deixadas pelos nossos, pelos missionários do Cristo, assim como Moisés, tá? E o Jesus, o próprio governador. Ele já está. Então, isso já está lá. Basta o Espiritismo dar o desenvolvimento. De que forma? Colocando tudo, para começar o Espiritismo, ele não admite a palavra sobrenatural. Sobrenatural não existe. O que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que é além do natural. Só que não existe nada além do natural, por causa que tudo está nas leis de Deus. A lei divina abarca tudo. Então, ele veio revelar que este mundo espiritual, que interage com nós a todo momento, ele é plenamente natural. Não tem nada de sobrenatural nisso aí. É uma lei da natureza. Tá? É uma lei da natureza. Natureza, quando me refiro à natureza, não me refiro às abelhinhas, às florezinhas. Elas também estão dentro dessa natureza maior, que é a natureza universal. Tá? E os espíritos fazem parte integrante deste todo, assim como a nossa relação com eles. Tá? Buenos. Passando isso, o que é barulho? Tem uma porta batendo, alguma coisa batendo, eles não acham onde é. Não é o portão. A mim não me incomoda em nada. Tá? Belos, vamos lá. Acabando com essa questão do sobrenatural, que não existe. Tá? A questão das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, tá? E uma fonte de infinidade de fenômenos até então incompreendidos. Tudo o que não era compreendido era colocado para o mundo da fantasia, para o mundo do maravilhoso, para o mundo do sobrenatural. Mas agora já sabemos que sobrenatural não existe. Porque nada possa existir, pode existir, que não estejam dentro das leis, feitas por Deus. Não há a menor possibilidade de existir alguma coisa
que não passe pelo aval de Deus. Então não tem nada sobrenatural, é tudo natural. Tá? Inclusive esta nossa relação com este, não com esse outro mundo, com este mundo, é tudo o mesmo mundo. Tá? A nossa diferença de estarmos aqui no plano espiritual é só uma questãozinha vibratória. Está tudo no mesmo contexto, só muda a vibração. Então não é um outro mundo. A essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. Bem, entendendo essa questão do porquê veio o Espiritismo, né, como nova ciência e não como nova religião, e não como nova filosofia, né, a gente seria bom fazer não é um resuminho, mas posso chamar de um resuminho para entender a diferenciação dessa terceira revelação para as duas primeiras demais, as que vieram antes, tá? Que a gente pode ver como se fosse numa escola. Foi falado naquela exposição com a Cláudia, Moisés, primeira revelação, né? Eu gosto de brincar que é a revelação do não. Essa é a revelação do não, por causa que está lidando com criança, está lidando com crianças espirituais. Então, com criança, a gente vive ali, né? Não bota o dedo na tomada, né? Não sai sem teu casaco, não, senão eu vou te botar de castigo. Lei mosaica, lei decálogo, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás coisas alheias, não. É para criança, não é para fazer isso. Tá? E se tu fizer, eu vou te botar de castigo. Aí vem o Deus punidor, o Senhor dos Exércitos, né? Que eles chamavam, porque nós estávamos lá, criancinha, tendo que ser ameaçado de perder o celular, de levar para o chão de orelha, para não fazer mais aquelas coisas. Passando-se 1500 anos, veio Jesus, segunda revelação, aí veio ele próprio, né? Deus de emissário, já mandei o Siddhartha Gautama lá para a China, já mandei os grandes sábios lá para a Índia, e assim vai, né? Todos os missionários, Zoroastro lá para a Pérsia, e aí, agora vou eu, e veio, na região da Galileia, como o Messias, que esperavam que viesse na glória, com as luzes, em cima das nuvens, e com tropas de anjos para subjugar as nações da terra e colocar o povo judaico como povo eleito, como soberania espiritual sobre toda a terra. Mas não foi o que aconteceu. Veio o filho de um carpinteiro e que tinha nada mais do que autoridade moral, tá? Que é a maior autoridade de todas. Ele veio e explicou assim, dessa vez: Beno, deu do não. Agora que tu já está um pouco mais grandinho, papai não fez aquilo ali para te judiar, porque não gosta de ti. Papai te ama. Agora tem que entender o porquê que tu não deve fazer essas coisinhas, tá? Aí ele veio com uma lei do amor, tirou aquela lei fria que estava lá na pedra dos 10 mandamentos e procurou colocar a lei no coração do homem, tá? Para a lei ficar viva. Por isso que se chama lei viva, né? Viver a lei de forma íntegra, tá? Isso é o Evangelho, a boa nova, né? Que é uma nova notícia, que Evangelho é isso, né? Quer dizer a boa nova, a boa notícia. Tem uma notícia boa para dar para vocês. O Deus, né? Existe um Deus que ele chamava de Abba, Abba quer dizer paizinho, né? Que é carinhoso, que é amoroso, que nos ama. E todo aquele monte de regrinhas que tinha lá colocado antigamente, para vocês não fazerem besteira, senão iam de castigo, tá? A gente pode resumir, nunca houve castigo, né? É uma forma de falar, por causa que a lei, né, mosaica é toda baseada em punição, assim, né? Por causa que a lei mosaica não é só os 10 mandamentos, são mais ou menos 680 leis que estão no Pentateuco, na Torá. São uma média de 680. Tá? Resumindo, aí, só que aí, claro, são todas mutáveis. Imutáveis são só os 10 mandamentos. Mas ele chegou lá, né?
essa lei, essas regrinhas todas, a gente vai colocar assim, ó. Ama teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele fez um resumão muito bom. Ele pegou todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia e botou numa palavra só. Ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí palavras do próprio Jesus. Aí está toda a lei e os profetas. Porque os profetas que vinham anunciar e mandar o povo hebreu, quando estavam desgarrando da moral religiosa, né? Lá do Deus único e da questão dos 10 mandamentos e do observar as coisas de Deus, vinham os profetas querendo juntar eles tudo. Não, estão se desgarrando, voltem. Né? Esse era o papel de Elias, de Jeremias, de Oséias, de todos aqueles grandes profetas do Antigo Testamento. Relembrar o povo judeu que ele tinha uma aliança com Deus, tá? E tinha os 10 mandamentos ali para seguirem. Aí eles vinham e gritavam no deserto, e clamavam, e também junto a isso eles prometiam o quê? O Messias. Vai vir alguém, ainda não está aqui, estava se preparando já lá no plano espiritual, Jesus, né? Por causa que os profetas falavam, vai vir alguém, uma autoridade moral, descendente do trono de Davi, e babá. As predições que ia vir alguém. Esse alguém era Jesus. Diz a literatura espírita que ele mais ou menos passou uns 1000 anos, né, se preparando para descer aqui. Então, enquanto os profetas estavam lá gritando, vai vir, ó, ele está chegando, ele estava lá se preparando durante 1000 anos para vir. Tá? Aí por isso é bom entender a profundidade dessa palavra de Jesus. Então, aí está a lei. Né? Amar o próximo como ti mesmo, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei, é a lei de Deus, toda a Torá, e os profetas, todos aqueles que vinham guiar aqueles que se dispersavam e proclamar a vinda do Messias. Bem, Jesus fez isso, fez essa parte, deixou essa bússola moral para nós, entre outros planos. Passasse 2000 anos quase, né? Não, 1800 anos, século XIX, vem o Espiritismo. Bem, o que o Espiritismo veio fazer? Ele veio pegar aquela lei mosaica e dizer assim, ó, ultrapassado. Ele veio pegar o Evangelho, não, isso aqui foi há 2000 anos atrás. Não. Ele veio dar uma explicação racional para os homens naquele momento. Porque não é à toa que o Espiritismo surgiu no século XIX. Deus, ele não joga dados ao acaso assim. Acho que o século XIX é um bom tempo, vou lá ao acaso. Não. O mundo ocidental, europeu, estava se preparando para isso. Com uma Revolução Francesa, em 1789, que foi necessário tirar a igreja do meio do Estado. Por causa que, imagina, a Igreja Católica e o Estado junto, não ia sobrar espaço para os avanços que ocorreram no século XIX. Tá? Se preparou o terreno, veio a ciência bombando. Contudo, por isso que o século XVIII é chamado do século das luzes, por causa do pensamento iluminista, de liberdade, de igualdade, e o século XIX é o século da ciência. E foi no século da ciência que nasceu o Espiritismo. Tá? Porque o mundo estava se preparando já por uma nova etapa intelectual, de entendimento. No século XIX, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, que teve muita coisa ruim, assim, obviamente, por causa que a maneira como tratava os trabalhadores era nem um pouco cristã, mas isso deu avanço para toda uma formação de tecnologia. Temos Darwin e Spencer, que são filósofos, cientistas do século XIX, que veio falar sobre o quê? Evolução. Que tudo evolui de partículas simples para mais complexas. Olha o Espiritismo, né? Bem no meio que o Espiritismo estava nascendo. Evolução. Nós espíritas acreditamos em evolução. Lá estava o Darwin, lá estava o Spencer falando em evolução. Ordem, progresso, né? Nascer, morrer, viver,
é morrer e sempre progredir. Sempre progredir. Tal é a lei. Não é o que Allan Kardec fala? No mesmo tempo que Augusto Comte, na França, lá estava criando a teoria positivista, onde diz que a sociedade só vai conseguir alcançar harmonia pelo progresso e pela ordem. Então, As ideias eram tudo a mesma. Né? tá tudo as mesmas ideias se formando na Europa, de avanço, de progresso, de racionalidade, de acabar com a questão da superstição e as coisas terem que serem provadas pela ciência, começar a se utilizar do meio racional, de inteligência para saber por que as coisas acontecem. Não houve um momento melhor para os espíritos superiores chegarem, né? Bueno, é agora. É agora. E aí que vem o espiritismo. Mas ele não veio mudar, ele veio explicar de forma racional, tá? Todas aquelas mensagens, parábolas e tudo mais deixados no Evangelho e as passagens bíblicas do Antigo Testamento também. Ele veio dar, e agora é diferente, porque o Espiritismo não tem um fundador. Primeira revelação se concentra na pessoa de Moisés. Segunda revelação se concentra na pessoa de Cristo. E a terceira, que é o Espiritismo, se concentra na quem? De Allan Kardec? Não. Chico Xavier? Não. Ninguém é fundador do Espiritismo. Não, mas não se concentra, porque é as palavras diretas da espiritualidade. É eles que vêm se comunicar, né, e explicar para os encarnados a natureza e finalidade da vida e do mundo espiritual. Por isso não tem assim, ó. Claro, Allan Kardec organizou toda a codificação, botou direitinho, bonitinho. Mas a ideia não é dele, eram os espíritos que falavam através dos médiuns. Tanto que ele não optou pelo próprio nome, né? Ele mudou, porque o nome dele não é Allan Kardec. É Leon Denisar. O nome do Allan Kardec é Leon Denisar. Ele abdicou do próprio nome por causa que Allan Kardec é uma encarnação que ele teve lá na antiga celta, na religião celta, na antiguidade, que ele era um druida. E ele optou por esse nome, porque ele queria desvincular o nome dele à obra. Ele era um pedagogo. Bem, olha só, isso aqui como ele chama os médiums, eles não usam aqui a palavra médium. É muito legal isso aqui, ó. Então, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, e em todas as partes da terra, e por, olha só os médiuns, olha só que trabalho lindo dos médiuns, né? E por inumeráveis multidão de intermediários. A multidão de intermediários é os médios, é quem está aí, ó, trabalhando na mediúnica, usando sua mediunidade para o bem, para o seu progresso e ajudando no progresso da humanidade, né? Que a gente estava estudando, que o médium não está só progredindo a si mesmo, mas ajudando na elevação de todo o globo. Olha só, faz parte desta multidão de intermediários. É uma responsa, né? Trata-se de qualquer maneira de um ser coletivo. É um ser coletivo. É todos, né, procurando... É o ser coletivo no sentido de que não tem um fundador ali, concentrado numa pessoa. É todo mundo trabalhando individualmente, mas em grupo, para a sua reforma íntima, para a sua melhora, para vencer suas más tendências, mas ajudando o próximo. Todo mundo de braço dado tentando seguir essa luz dada pelos espíritos superiores. É um ser coletivo. Tá? O universo é um ser coletivo, porque está tudo conectado. Tá? Aqui termina a parte falando da mesma maneira que disse o Cristo não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Até porque nós espíritas, né, íamos ser, no mínimo, arrogantes e prepotentes a dizer que a gente veio destruir a lei do Cristo, né?
só do governador do planeta. Nada mais, não. A gente não veio destruir a lei do governador planetário. A gente veio tentar entendê-la de forma racional e botá-la em prática. Aquilo que já está lá desde lá da antiguidade, há quase 2000 anos. Tá bom? E seguindo isso, instaurar o reino de Deus na terra. Como assim instaurar o reino de Deus na terra? Jesus vivia falando em instaurar o reino de Deus na terra. As pessoas achavam que ia descer, está no Apocalipse, em forma metafórica, mas que ia descer a cidade de Jerusalém, ia descer do céu, ia cair sobre a terra, ia ser a nova Jerusalém, que ia ser perfeita. Tá? Só que naquela época ele não estava preparado para se falar para as pessoas que não vai descer uma cidade do céu e substituir essa nova Jerusalém sendo a perfeição. É que a Terra vai evoluir, assim como todos os planetas evoluindo, até se fazer reino de Deus na Terra. Só que para se fazer reino de Deus na Terra, todos nós temos que estar na mesma sintonia e evoluir. E para isso está aqui o Evangelho. Por isso que ele veio fundar o reino de Deus na Terra. Porque ele deixou a receita. Né? Agora não é à toa que estamos passando por um processo de regeneração, que ainda vai demorar, porque estamos naquela turbulência ainda, porque a evolução não dá saltos, né? Ela segue aos pouquinhos, mas de forma contínua e nunca retrocede. Né? Estamos daí no plano de regeneração, depois para um mundo feliz, até por no final um mundo celeste, que aí no mundo celeste é realmente o reino de Deus na Terra, né? Que são reinos que ainda está propenso à encarnação material, né? Mas eu acho que nos mundos felizes já dá para dizer que é o reino de Deus na Terra, porque o bem sobrepôs ao mal, por causa que até onde eu sei assim, ó, nos mundos primitivos a matéria se sobrepõe ao espírito, muito mais. Né? No mundo de provas e expiações, que é o que está acontecendo, que a Terra está deixando aos poucos de ser, começa até um aumento da espiritualidade e uma baixa maior, né, da questão material, física. Né? O mal começa aos pouquinhos não é o mal, não dá para dizer as pessoas são ruins, a materialidade. Eu acho que esse termo é melhor. Porque não é porque tu é material só que tu é uma pessoa ruim. Não. Tu apenas está alheio às coisas do espírito. Tá? E te apega nisso aqui. Mas não quer dizer que por isso tu seja uma pessoa ruim. Não quer dizer isso, né? Mas assim, aos poucos o mundo vai se espiritualizando. Quando chegar no ápice do mundo de regeneração, acredita-se que a balança vai estar bem mais equilibrada com a tendência do bem, da espiritualidade sobrepor, e aqueles que estão naquela vibração mais material daqui vai começar a encarnar em lugares. É por isso que leva os tempos, né? Isso. De que estamos entrando nesse mundo de regeneração agora, e foi dada uma data aí, em 2050, mas ele leva 1000 anos para se refazer, quer dizer, nesse equilíbrio aí de 1000 anos, que depois é que começa a subir a coisa, né? Depois é que começa a... E que 1000 anos não é nada para os co-criadores em plano maior, que são os espíritos de alta hierarquia, que cuidam dessas questões que não cabem a nós, né? 1000 anos, Jesus demorou 1000 anos já para poder fazer um preparo para descer aqui. Cláudia nos revelou, Cláudia nos revelou, não, ela descobriu através de alguma leitura que Jesus tem 40 milhões de anos, então nós estamos aí. Sim, então, claro, para eles que estão ali na programação planetária, os espíritos que não são mais, né? Eu estava vendo quando nós tivemos, é bom para aumentar aqui a conversa que a gente está tendo, que a gente conversou sobre a questão do umbral e de planos que estão ligados à Terra. Né?
E eu estava vendo um vídeo do Haroldo, que ele que diz que aparece isso no livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que eles estão em nosso lar e eles vão fazer uma comunicação, tá? Com um espírito que era de alta hierarquia entre eles ali, né? Só que ele estava numa esfera, ainda aqui, tá? Que era muito superior, né? Então ele, para se manifestar, foi assim, né? Eles tiveram que formar uma cúpula, um aparelho. O espírito não tinha forma, era só uma luminescência, era uma luz, não tinha boca, não tinha ouvido, só tinha aquela luz, tá? E aí eles chegaram e... Opa, boa tarde. Tudo bom? Atrasado, mas... Ah! É lindo. E aí eles colocaram assim, né? Que ele não tinha aquela forma ali, então eles tinham que mentalizar o corpo dele. Eles fizeram isso, começaram a mentalizar para dar forma, para fazer uma questão mental, para dar forma a esse espírito, que era Esculápio, se eu não me lembro o nome, acho que era Esculápio, para dar forma. E conseguiu dar forma para ele. Ele estava lá falando com eles, né? Aí várias questões, e o tal do espírito Esculápio, todas as questões ele respondia só com uma palavra do Evangelho. Ah, mas qual é o segredo? Aí ele pegava... Só lia o que estava no Evangelho. Por isso que esse Evangelho, ele é de todos. Né? Aí, no final das contas, né, ele foi, aí o André Luiz, ele ficou assim, tão apavorado, né, chegou assim pro mentor dele, mas esse Esculápio, esse espírito que teve aqui, de mentalizar, que nem forma tinha mais, era uma luz, né, ele deve ser um mensageiro do Cristo, deve ser um ministro, deve ser alguém das altas... André, ele ainda não conseguiu sair do plano terráqueo, ele ainda é na Terra. Ele está almejando ir para mundos superiores, só que a recém está almejando. Ou seja, por causa aqui no próprio plano da Terra existem escalas vibratórias. Né? E o nosso lar está numa escala bem baixa, perto que está esse... Ele é um hospital, né? Sim. Ele é um hospital, ele é um... E por que eu falei tudo isso? Por alguma razão. Tá? A questão está falando sobre a questão da regeneração. Quando tiver mais ou menos equilibrado, tá? Agora quando o plano espiritual, a questão espiritual sobrepor a questão material, de forma contundente, digamos assim, aí vai começar aquilo que está lá nas promessas de Cristo e tudo mais, e instaurar o reino de Deus na Terra. Mas isso é um processo que vai vir acompanhado da evolução dos... Primeiro, quem habita na Terra tem que evoluir para a Terra poder evoluir junto. Vai acompanhar. Por causa que o espiritismo é uma questão coletiva, não o espiritismo. Nós todos. O universo é coletivo. Está tudo interligado. Eu nem sei que horas são. 13h30. Oi? 13h30. 13h30? Eu achei que não ia falar 30 minutos. Pois é. Tá? Mas assim, gente... Esse espalha. Ele não respira, se ele respirasse demorava uma hora. Né? Eu notei que ele não respira. É que eu passo o dia inteiro fazendo isso. Eu dou aula, né? Então eu passei a manhã inteira fazendo isso. é uma coisa atrás da outra. Mas é muito bom, né? Não tem ponto, não tem ponto. Ouvir a história sintetizada, assim, numa escala de organização. Muito confuso, deu pra... Não, bem clarinho. Não, bem clarinho. Bem didático. Tá? Eu não posso pegar quando vê a pessoa não está entendendo, não é uma metralhadora de informação, não é bom. Você manda eu puxar o... Eu sempre falo para a Dilara, para qualquer trabalho que a gente vai fazer, ou na rádio, ou na comunidade, puxa meu freio de mão, puxa, porque senão eu vou. E agora, eu até queria comentar, assim, esse que tu falou aí do Esculápio, que ele teve, como ele era de uma hierarquia maior, né? Teve que
se fazer uma cúpula de espíritos daquela região do nosso lar, para conseguir materializar ele como espírito, né? Porque ele está bem mais, como é que se diz, espírito essenciado, no caso. Então, na verdade, eles materializaram ali na parte perispiritual. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente estava estudando também há um tempo atrás a materialização de espíritos que fazem lá em Minas Gerais, né, para trabalharem também com espíritos materializados. E aí fazem toda essa organização, assim, essa reunião de pessoas, mas aí, né, encarnadas, que conseguem com a energia, né, nossa, materializar um espírito para ele fazer o atendimento de cura, Claro. Até que esse espírito falou que ele não tinha forma. Ele tinha forma, mas na vibração dele. Lógico. Dele, né? Mas na vibração que estava aqui não tinha. Como para nós um espírito, né? A gente não consegue enxergar. Para enxergar tem que materializar. Eles por causa que foi bem legal, assim, eu me lembro dessa parte que ele puxa as cartas. O Evangelho é uma coisa das cartas de Paulo. Ele só responde, mas fala-nos alguma coisa sobre o perdão. Sim, demonstrando Tá também tudo, que Tá tudo ali. E a gente não valoriza, a gente não tem um valor, né, nesse livro tão, às vezes, insignificante para algum, né? É apenas um livro. Ou apenas uma... E aí, de tudo que tu falou, que eu vi assim, ó, como a gente consegue entender isso, o Espiritismo não é uma religião, né? Ela não vem de uma religião. Ela se transforma nunca pela tendência da religiosidade. Mas ela não é uma religião, é uma ciência. Isso aí é uma questão que não é errado, né, gente? Mas assim, o Espiritismo, ele no Brasil, ele pegou uma outra tendência, mas pela questão cultural do Brasil. Porque o Espiritismo lá da França, do século XIX, claro, eles tinham muito... A codificação foi feita lá, né? Para Kardec, esse evangelho foi feito lá. Né? Mas eles eram uma coisa bem mais da questão racional e da experimentação, da experiência. Eles estudavam a mediunidade como se estivesse num laboratório, né? Era tudo minucioso. A questão do Kardec aqui para trocar as informações de vários lugares do mundo, por uma pergunta que ele fazia, ele cruzava com 500 outras respostas para ver se bate, se não bate, era tudo, né? E essa questão aqui no Brasil, o nosso povo, é que na questão, a Europa teve anos-luz na nossa frente naquela época. Hoje nós vivemos num mundo mais globalizado, hoje tem internet, hoje uma descoberta lá na França, na mesma hora a gente está sabendo aqui, mas no século XIX não, né? Eles estavam mais na frente. Aí quando eu chego no Brasil, principalmente na figura de Chico Xavier, o Espiritismo, ele toma um rumo para a questão mais da religiosidade, tá? Mas porque teve que se adaptar a isso, porque essa é a cultura do brasileiro. O brasileiro tem essa cultura de centenas de séculos, da igreja, do catolicismo, da questão toda. Então, acho que ele teve que usar, né, para poder propagar, porque se chega no Brasil o espiritismo ao molde europeu, não ia vingar no Brasil. Não ia vingar. Ninguém ia dar mínima. Né? Agora, com esse viés da religiosidade, aí a coisa alcançou proporções, por causa que tem que estar no nível do que o povo, da cultura de um povo. Imagina a mesma coisa nós querer agora pregar o espiritismo lá, a doutrina espírita, numa tribo lá, sei lá, Yanomami, no meio da Amazônia. A gente vai usar vai usar elementos da natureza, por exemplo. tem que se adaptar. Tem que se adaptar para fazer florescer. Essa coisa mais investigativa Não é. Do Brasil Não é do Brasil, não ia vingar aqui no Brasil. O modelo francês. Bueno, de Lara. Cansou. Né? Já passou até do horário, né? Você quer chamar para os passes? Vamos encerrar?
Muito boa a palestra. Vamos encerrar então, agradecendo mais uma vez o conhecimento que a gente adquire em cada palestra, em cada exposição, né? E que a gente possa entender todo esse processo realmente, entender o porquê, né? O motivo que estamos aqui, que não viemos a passeio, que não viemos dar uma voltinha e que podemos deixar os problemas para depois. Não, eles são para resolver, são para serem resolvidos agora, para que a gente possa passar por todas as dificuldades e superá-las, né? Romper as barreiras. E tudo isso fazemos com muito mais facilidade quando a gente entende os porquês. E eu acho que é isso que a gente faz aqui, dentro de um centro espírita, estudando e trabalhando e tentando sempre para essa finalidade de entender o porquê. Então é pensando dessa forma que a gente encerra hoje, agradecendo esse amparo que ele nos oferece, pedindo sempre, a gente não cansa de pedir, a inspiração deles, a proteção deles, e que nos mantenham com as rédeas sempre firmes na direção correta. Então encerramos por hoje agradecendo. Que assim seja. Muito bem.